O programa Controvérsia é um espaço aqui da TV Itapê para falarmos de assuntos importantes em maior profundidade. E o nosso assunto é a revisão do plano diretor. Nós vamos conversar com o Tomás Ramalho, que é diretor de planejamento do IPUC, que é o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba. Tudo bem, Tomás? Como é que você está? Não está indo o áudio dele. Vocês me ouvem agora? Agora sim. Perfeito. Tudo bem, Edmundo? Agradeço, em primeiro lugar, em nome do IPUC, né, do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba, pelo convite. É uma satisfação para a gente poder colaborar aí no programa de vocês. Maravilha. E nós estamos, Tomás, aqui no estúdio com o Igor Chaves, que é arquiteto e urbanista aqui de Itapetininga, e o Luiz Persson, que é empresário, para fazer algumas perguntas aí para você. O plano diretor é o documento que define todo o desenvolvimento e a expansão urbana das cidades. E dentro desse processo é fundamental a participação popular. Então eu vou perguntar para o Tomás como é que está acontecendo lá em Curitiba esse processo da revisão do plano diretor junto à população. Perfeito. Muito obrigado por essa pergunta, viu? Ela é fundamental. O plano diretor de Curitiba, ele foi primeiramente elaborado, né, em 1966. Então ele fará 60 anos esse ano. É talvez um dos planos mais longevos e a gente está no que a gente chama de terceira revisão, né, porque as revisões dos planos diretores elas passaram a ser a cada 10 anos, depois do Estatuto da Cidade, que foi promulgado aí em 2001. O Estatuto da Cidade e a própria Constituição trouxe essa preocupação, né, do princípio da gestão democrática da cidade, que é envolver a população por meio de conferências, audiências e oficinas de participação. Aqui em Curitiba, a gente pensa que a participação ela tem que ser feita, né, a melhor participação possível é aquela que é feita quando o cidadão quer, quando ele pode, né, e quando é possível. Então, Edmundo, a gente criou aqui diversos mecanismos de participação. Tem desde audiências públicas mais tradicionais, a oficinas onde a gente gamifica esse processo de participação, né, onde a gente transforma isso num jogo, e aí tem toda uma metodologia que a gente trouxe das Nações Unidas e também do Ministério das Cidades, com GLIA, né, para elaboração e revisão dos planos diretores, que a gente adaptou ao contexto local, mas a gente também está usando muitas ferramentas digitais, né? Então, tem o nosso próprio site, né? E tem uma série de mecanismos de informação. Num dado momento a gente vai colocar esse site para vocês verem, né? Mas lá o cidadão pode participar, pode interagir conosco por meio de WhatsApp, ele pode interagir conosco por meio de agendamento, e a gente criou uma sala específica do plano diretor para atender qualquer cidadão a cada 15 dias, né? A gente também criou uma plataforma alternativa ao site chamada Plataforma Redes, que é uma espécie de LinkedIn do desenvolvimento urbano, onde há uma série de formulários, e a gente também tem um mecanismo que se chama Fala Curitiba, né, dentro de uma plataforma que a gente também está adaptando, né, para o processo do plano diretor, para a gente poder coletar a informação da população das diversas maneiras possíveis, inclusive analógica, né? Quem quer responder aquilo que está no digital de maneira analógica pode ir numa das administrações regionais e ter lá o formulário para participação. Bem, Tomás, e o Luiz Persson e o Igor Chaves, eles fazem parte de um grupo aqui de Itapetininga, Fórum da Cidade, que está estudando e discutindo já há algum tempo, né, um grupo até grande de pessoas, para discutir essa revisão aqui do plano diretor. Então, eu vou passar para o Igor, que é o nosso urbanista, para ele fazer uma pergunta para você. Ô, Tomás, obrigado, viu, por ter vindo. É interessante você falar que o plano diretor de Curitiba é da década de 60, porque a gente também tem um plano diretor da década de 60, só que a gente já foi... Ele não tem essa terceira revisão desse mesmo plano, né? A gente teve, depois na década de 80, outro, 2000, outro, mas não muito contínuo, sempre começando do zero, né? E foi muito legal na sua fala que você apresentou para a gente vários mecanismos, né, que vão explicar que participação pública não é necessariamente comunicar à população
sobre o que precisa, sobre o que está acontecendo, né? Então, você vai mostrar tanto uma plataforma de um site interativo, o tempo de processo, né, de toda essa revisão é um tempo assim que está diferente de outras regiões, né, que a gente vê aqui, pelo menos no nosso exemplo, de 3 meses fazer toda uma revisão de um plano diretor, né? Daí eu te pergunto uma pergunta nesse sentido, né? Como que tem sido, né, essa participação? Tem tido uma adesão? Ou as pessoas também deixam para mais perto do final? Tem um cronograma? Como que vocês têm trabalhado, né? Começou esse ano? É o ano que vem que começa? Vocês estão pensando em apresentar o plano? Como que está funcionando isso? Igor, perfeito, excelente a sua pergunta, viu? Eu peço até, se for possível, de vocês colocarem o site, né? Porque aí a gente pode navegar em torno dele, né? Eu acho que o uso das digitais ele é muito importante. Então vocês vão perceber, né? E aí eu posso até aguardar um pouquinho até que no nosso site aí, se você baixar a barra dele, né? Você vai ver que ele tem um componente de notícias, você tem um cronograma geral. Esse cronograma geral ele já começou anteriormente, mas houve uma revitalização do processo na hora que você tem uma nova gestão, né, em andamento. Então houve um lançamento desse processo de revisão, que foi feito no 100º dia de governo, no qual nós lançamos o site, uma série de coisas, e aí a gente compartimentou em 3 fases. Né? A primeira fase a gente chama de leitura, é aí inclusive um alinhamento ao que fala o guia PD, né, o guia dos planos diretores do Ministério das Cidades, depois uma fase de propostas e, por último, uma fase de finalização. A gente tem um cronograma mais complexo. Né? Você pode baixar um pouco mais, porque eu queria mostrar uma curiosidade desse site para vocês perceberem. Né? Veja, a gente está usando quase todas as informações disponíveis e eu não sei por que não está aparecendo aí, mas no meu aqui aparece que é a nossa capivara. Né? Eu acho que ele está tá embaixo do TV aí. Ó. Vocês estão vendo que tem uma bolinha amarela aí embaixo da logo, essa é a nossa capivarazinha, que é um IA, né? É um chatbot que ele faz ele já responde automaticamente, né, a população uma série de dúvidas, porque nem todo mundo sabe, né, o que é o plano diretor. Então, se você for na capivara e for nessa última bolinha aí, né, da ponta direita, você vai ver que ela já leva para o nosso FAQ, já vai levar para as perguntas que as pessoas sempre perguntam, né? O que é a legislação vigente, como é que a gente faz esse processo. Então, é muito importante, Igor, você qualificar o debate da população. Né? Uma coisa também que é bacana e vocês podem ver no nosso site é a metodologia, né? E o cronograma. Quando você vai lá para cima, eu peço para vocês subirem agora, dá uma olhada no cronograma, porque isso responde a uma pergunta importante do Igor. Pode subir mais a barra. Até vocês chegarem na ponta, vai agora em cronograma ali. Aquele é o cronograma mais complexo. É bom, Igor, você pensar em fluxos de trabalho, sabe? O que é que a gente entende nisso que você falou, né? Tem cidades fazendo em 3 meses. Por favor, subir e clicar em cronograma agora. Isso. Você veja que esse cronograma é mais complexo, né? Esse cronograma vocês vão perceber que tem 5 fluxos. Os fluxos, não adianta, né, quando você faz uma revisão, só pensar estanque. Eu tenho que pesquisar, depois eu vou planejar, depois eu vou fazer uma minuta de lei, porque sobra muito pouco tempo. Né? O plano diretor ele vai se configurar numa lei no final. Essa lei ela tem que ser, quanto mais tempo você tiver, né, tua equipe jurídica tiver para se dedicar a essa lei, melhor ela vai interpretar os anseios da população. Quanto mais articulado isso for com a Câmara, desde o começo, melhor ainda. Então, respondendo a tua pergunta de maneira objetiva, sim, a população de Curitiba não só quer participar, né, como tem se manifestado pelos diversos mecanismos, e a gente tem que ter canais de participação para atores que são mais interessados ou têm, digamos, ou têm mais interesse, né, ou têm mais poder sobre esse processo. Então nós temos o que a gente chama de oficinas estratégicas. A primeira foi com a Câmara, mas a gente também já teve a conferência da cidade, que é com o Concitib, é o conselho. Nós tivemos uma oficina com a academia, que foi ontem, né, a primeira. Nós já tivemos uma oficina técnica aí com a AMEC, que é a Agência Metropolitana. Nós tivemos uma oficina técnica com todas as outras secretarias e vamos ter oficina estratégica com o setor imobiliário e vamos ter também com os movimentos sociais. Então,
além das oficinas comunitárias, que são feitas nas várias regionais da cidade, a gente também faz oficinas específicas para ouvir atores que têm papéis diferentes, né? Então, por exemplo, a academia, ela qualifica o nosso debate. O setor imobiliário é que a gente tem que levar em conta esses anseios, né, para a cidade continuar sendo produtiva e para a lei ela ser uma indutora do desenvolvimento local, né? Os movimentos sociais são fundamentais porque a gente tem que entender quais são os principais anseios na ponta. E por aí vai, né? Então, há muito interesse e participação e a gente tem tentado, né, engajar todos os atores relevantes nisso. É um trabalho grande, né? Exige um grande esforço de sistematização e de mediação de conflitos. Então, o que é que a gente se considera? A gente se considera um mediador das grandes pautas, né, que existem hoje na sociedade, mas que as pessoas têm que entender que não dá para ter tudo, né? A gente vai ter que encontrar as sinergias, esses diversos interesses, para assim fazer um plano que reflita, né, o que a população quer, o que a maioria da população deseja para o futuro da cidade. Agora eu vou passar a palavra para o Luiz Persson, aqui, o nosso empresário que está estudando aí o plano diretor já há algum tempo. Tomás, então, prazer aqui estar falando com você, obrigado pela sua disponibilidade. Nessa linha dessa participação popular e todo esse planejamento que vocês têm, só queria fazer um comentário que eu entrei no site hoje pela manhã e eu vi que, na verdade, o processo está em pleno andamento, mas o plano diretor, de fato, vocês vão fazer a revisão dele efetiva, ou seja, apresentar o resultado só o ano que vem, é isso mesmo, né? Exatamente, Luiz. A ideia, veja, é até a gente vai apresentar uma minuta prévia em março e a gente só vai submeter à Câmara em junho. Por quê? Porque há muita angústia, Luiz, do que é conteúdo da lei do plano diretor e o que é todo o conjunto infralegal, entende? Porque esse é o ponto, né? Talvez para Itapetininga, que é uma cidade menor, você pode ter só uma lei que normatize tudo, né? Mas em cidades com o histórico de Curitiba de planejamento, você termina tendo uma miríade de leis. Você tem lei de parcelamento, lei de uso e ocupação do solo, código de obras, código de posturas, você tem lei de incentivos, né? Você tem lei de REURB, de regularização fundiária. E quando a gente apresenta a minuta, há muita ansiedade na Câmara e na população de dizer, olha, mas isso também deveria estar lá. E a gente diz, não, isso está nesse infralegal, isso é matéria de lei complementar, isso é uma matéria de lei ordinária, isso é matéria de decreto. Então, a gente ainda está dando esse tempo, né? E nós só vamos submeter efetivamente em junho de 2026. Por quê? Porque aí a Câmara pode discutir nos próximos 6 meses e aprovar sem regime de urgência ainda em 2026, que é a nossa meta de aprovação do plano aqui. Porque, assim, realmente, quando você fala em planejamento estratégico, quer dizer, você ter tempo para uma boa pesquisa, uma boa discussão é fundamental. Posso, na verdade, agora fazer a pergunta, essa daí eu estava só relacionando com toda essa questão da metodologia deles. Então, quando a gente fala em plano diretor, ou qualquer tipo de planejamento de políticas públicas, nós temos o grande paradoxo de que o tempo da política ele não é o mesmo tempo dos projetos de desenvolvimento sustentável, né? Um você mede em mandatos e o outro você mede em décadas, vamos dizer assim. A minha curiosidade é o seguinte, o IPUC ele foi criado pensando em superar de alguma forma esse problema, ou seja, ele tem algum tipo de independência, de tal maneira que ele é muito mais um instituto de Estado, ou seja, da política municipal e não de governo, ou, na verdade, vocês também encontram esse dilema, vamos dizer assim? Eu peço de novo para abrir o site, porque tem 2 dados lá que são muito interessantes e que respondem a isso, né? Vai, por favor, em sobre a revisão, né? Ali na barra plano diretor e embaixo sobre a revisão. Luiz, os sistemas de planejamento no Brasil, eles foram se aproximando cada vez mais da política por causa das nossas crises fiscais, né? Então, o grande plano é o plano de governo, que é o PPA, é o plano plurianual, que termina sendo esse plano orçamentário. E isso é muito ruim, né? Então, o que é que a gente está tentando fazer nesse plano diretor agora, né?
No sobre a revisão, vocês vão ver que nos princípios, o primeiro é visão de longo prazo. Aí se você baixar um pouco mais, eu te peço para baixar aí a barra, você vai ver que pode baixar mais, né? Tem a estrutura de governança e abaixo é o que eu quero mostrar, é a visão 2050. O plano diretor ele é para 10 anos, mas a gente quer que o longo prazo seja 25 anos. Nesse 2050 está toda a nossa narrativa e todos os eventos que vão levar para essa história. E o IPUC, ele é esse guardião do longo prazo aqui em Curitiba. Por quê? Porque ele foi criado junto ao plano de 66. Né? Ele foi criado até um pouco antes, porque houve um plano preliminar em 65, que criou o IPUC, um instituto, né? Ele é da administração indireta, ele não é uma secretaria. Então eu sempre brinco dizendo, né? Ninguém sabe como é o nome da secretaria responsável pelo urbanismo em Curitiba. Né? Por acaso eu posso dizer que é a SMU, mas quando eu pergunto isso conversando com as pessoas, eles nunca sabem se é urbanismo e meio ambiente, urbanismo e habitação, desenvolvimento urbano, mas todo mundo conhece o IPUC, né? Porque o IPUC ele é perene. Ele está desde 65, né, no caso, 1º de dezembro de 65, atuando e sendo esse guardião da política urbana de longo prazo. Né? Tivemos a sorte de ter o Jaime Lerner como um presidente, que depois virou prefeito, o Cássio Taniguchi, que foi outro prefeito, o próprio Rafael Greca, que foi quadro do IPUC e é o nosso ex-prefeito. Então, isso posicionou o IPUC. Sobre a tua pergunta, é claro que a política e a técnica sempre entram em conflitos, e que o IPUC também tem que se adequar a esses movimentos. Então, tem momentos em que o IPUC é, obviamente, mais valorizado e menos valorizado. Existe essa perfeita independência, né, Luiz? Por mais que o IPUC, você coloque as chances ao favor do IPUC, transformando ele num órgão da administração indireta, dando a ele funções de articulação, então toda a função de dados da prefeitura, né, nós temos o hipervisor urbano, que é um laboratório de Big Data, né, e que nos dá um papel preponderante em entender as macro tendências, né, porque a gente tem aí todos os dados de todas as secretarias e dados de outras camadas, né, por exemplo, o Waze, a gente tem acesso a esses dados do Twitter, né, de uma série de coisas, e isso posiciona bem o IPUC, mas claro que sempre há esse momento de tensão. Eu creio que os institutos de planejamento eles são um ingrediente fundamental para as cidades. E digo mais, viu, Itapetininga, tem várias cidades pequenas no Brasil que têm instituto de planejamento. Isso não é uma coisa que, mas é só uma cidade grande, como Curitiba, que pode ter, de jeito nenhum. A cidade de Redenção, no Pará, por exemplo, tem o IPUR, que é o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Redenção, que foi inspirado no IPUC, né, e que desde então tem tentado levar a política urbana lá de Redenção. Tem outros exemplos aqui no Paraná, né, então... algumas cidades menores no Paraná também têm o seu Instituto de Planejamento. Então, o que é que, para responder efetivamente a tua pergunta, se a política urbana ela é vista como uma política do Estado, você tem que criar uma institucionalização disso. E a institucionalização se dá por meio, primeiro, de um plano diretor, que, como disse lá o Igor, ele tem que ser razoavelmente respeitado e revisado dentro de uma lógica de longo prazo, e depois você tem que criar uma institucionalidade, né, e a partir disso você tem que dar poder, né, empoderar esse órgão para que ele possa ser um articulador das políticas públicas. Que é bem ligada à governança metropolitana, né? Então, vocês estão fazendo a revisão do plano diretor de uma cidade que, na verdade, ela é metrópole de uma escala regional, né? Como que tem sido essa governança, né, que vai também, de certa maneira, por mais que seja o plano de Curitiba, influenciar os municípios do seu entorno, que alguns chegam até conurbar? Como que tem sido, né, esse desafio de diálogo com outras prefeituras, de atingir zonas que também não são só urbanas, né, que o Persson vai até complementar, possivelmente, né? Pode. Isso é uma questão muito interessante, porque Curitiba está numa oportunidade única, que é o seguinte, né? A gente tem o começo de um governo, nós temos um prefeito que foi secretário das cidades, então que entende da política urbana, jovem, querendo inovar. Nós temos a primeira presidente mulher em 60 anos, né? A Ana Jaime, o que criou um movimento de renovação dentro do IPUC muito interessante.
nós temos a elaboração do PDUI, que é o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado, que é o Plano Metropolitano, em paralelo, né, à elaboração do plano e o lançamento de um programa de desenvolvimento do centro. Né? Então a gente está trabalhando em várias escalas ao mesmo tempo, isso é muita sorte. Eu me sinto muito privilegiado de estar aqui no IPUC nesse momento. E aí o que é que aconteceu? A gente teve um diálogo com a AMEP, que é a Agência Metropolitana do Estado do Paraná, desde o começo. E a gente pretende fazer uma oficina com os secretários de desenvolvimento do que a gente chama de NUC, que é o Núcleo Urbano Conurbado. Por quê? Porque, como você disse, Curitiba hoje já está conectada com Pinhais, São José dos Pinhais, o aeroporto é em São José dos Pinhais, a água a gente depende de Piraquara, Quatro Barras, né? Nós temos conurbação também com Araucária, onde está boa parte do polo industrial do município, Fazenda Rio Grande. E o que é que a gente viu de dado? Que é muito interessante, né? Nos últimos 10 anos, a população de Curitiba cresceu 1,2%, a população da região metropolitana cresceu 10%, né? A população da matriz, da regional matriz, ela diminuiu 1%, 0,8%, e a gente teve municípios como Fazenda Rio Grande no Sul, que a população cresceu em 70%. Né? Então, a gente percebe que o que a gente faz aqui, obviamente, influencia, né, dentro desse contexto da região metropolitana, e o resultado nem sempre é o melhor, porque falta essa articulação. Então, a gente tem tentado articular isso, tanto por meio da legislação, como também por meio do que a gente chama, no Estatuto da Metrópole, de funções públicas de interesse comum, né? Que nenhuma cidade consegue resolver sozinha seu lixo. Né? A coleta, onde é o aterro, né? Onde vai ser os centros de distribuição. Então, tudo isso é um sistema articulado na metrópole. A mesma coisa é a mobilidade. Né? Tem gente que sai de Araucária e vai para Pinhais, tem que passar pelo meio de Curitiba. Como é que é essa mobilidade metropolitana? A mesma coisa são as questões climáticas, né? E água, gestão hídrica. Isso é metropolitano. Se tiver um problema de água em Piraquara, né, e em Quatro Barras, nós iremos sofrer sem o abastecimento. Né? A mudança climática é igual, vai alagar, por bacia, né? Então nós vamos alagar junto com Pinhais. Então esse é um dos grandes desafios desse plano, e por isso, entre os princípios, está lá, né, bem evidenciado a articulação metropolitana. Né? Ela é fundamental, né, para as cidades, e mesmo Itapetininga termina dependendo aí do seu entorno, né, das cidades à volta, né, por questão da gestão hídrica, né, as questões aí de transporte, de logística. Então as cidades estão cada vez mais interdependentes e não podem ser pensadas de maneira única. Então essa é uma oportunidade que a gente não quer perder nessa revisão do plano diretor. Tomás, deixa eu te fazer uma pergunta. Foi muito legal você falar das funções públicas de interesse comum, porque daí eu tenho uma curiosidade, porque eu nunca me aprofundei no caso de Curitiba, né? Mas como que tem sido o interesse dos municípios, principalmente na organização de consórcios em comuns? Tem uma adesão? Porque, assim, aqui no estado de São Paulo, a gente tem o Grande ABC, que tem um consórcio de mais de 20 anos, né? Um exemplo bem interessante, né? Mas no interior, a gente encontra poucos consórcios, né? Tem até alguns ligados a bacias hídricas, né? Mas como que tem funcionado aí? Tem acontecido esses consórcios? Pois é. Aí em São Paulo, eu diria que tem dois muito interessantes, que é o consórcio ABC e o CIOeste, né? Que são dois consórcios que não é de propósito específico, né? Porque os consórcios muitas vezes são em torno da mobilidade, ou em torno do lixo, né? Em torno de questões específicas. O consórcio ABC e o CIOeste, eles tratam de questões amplas, né? E terminam ajudando no planejamento, em estratégia ambiental, numa série de coisas. Aqui em Curitiba tem uma longa tradição da Comec, né? Que depois virou a MEI. Então, isso foi uma iniciativa do governo do estado, né? E a Comec sempre se tentou, né, fazer esse papel da articulação metropolitana. O nível de sucesso disso vai depender muito de com quem você conversa e tal. Eu, particularmente, acho que a Comec fez um papel, comparado aí à média nacional, bom. Né? Então, há questões a se resolver, obviamente, a mobilidade é uma delas. Né? Mas eu diria assim que tem um papel do governo do estado aí, e eu acho que tem um papel também do financiamento, sabe? A gente tem que começar a articular essas questões das funções públicas de interesse comum
há financiamentos comuns, né? Então, financiamento da União, financiamento do Estado, né? E a governança intermunicipal, né? Porque a gente coopera, ninguém quer cooperar muito de graça, né? Você coopera por interesse, né? E você colocar o financiamento nessa jogada, na estruturação de projetos regionais, de energia, de captação de água, de gestão de resíduos sólidos, ou mesmo ambientais, né, de estruturação de parques, que você pode vincular ao turismo, rotas turísticas, rotas gastronômicas. Isso pode ser uma cenoura, né, para atrair os municípios à cooperação. Então, a estratégia que a gente tem tentado fazer agora, né, é de conversa franca com os municípios à volta. A gente já fez isso no âmbito do PDUI, né, e o que a gente queria ter aqui era uma espécie de macrozona metropolitana, né? É pensar como é que o uso do solo ele pode estar estruturado na esfera metropolitana e, claro, depois ele vai ser detalhado, né, nos planos diretores com as macrozonas urbanas. E um segundo ponto, Igor, que a gente pensou é que nas políticas articuladas ao território a gente tem que normatizar em todas as leis dos planos diretores as mesmas FIPICs, para todos os planos falarem a mesma língua, porque senão não adianta, né? Se a minha lei é diferente da lei de Pinhais, da lei de Araucária, no que diz respeito à gestão de resíduos sólidos, nós vamos ter problema em cooperar, né? E claro que essa adesão, cada município, né, no Brasil, os municípios, né, talvez seja o único país do mundo, ele é uma entidade federativa, né? Então há muita autonomia municipal. Essa adesão ela é voluntária e muitas vezes depende da política, né? Então a gente tem que entender os limites da técnica, né, entender que tem uma questão política aí, e por isso eu, como técnico, acredito que o financiamento pode ser uma maneira de fazer a política aderir, né, a esse modelo que a gente sabe que tecnicamente é melhor. Você falou que, né, municípios pequenos também podem e devem ter institutos de planejamento urbano. Eu vejo que isso faz todo sentido, principalmente no município como Itapetininga, que está experimentando, vamos dizer, um grande desenvolvimento, pelo menos na última década, principalmente. E é o momento exatamente de você estruturar para você ter um crescimento ordenado e mais profícuo, vamos dizer assim, né? Então, nessa linha, eu queria que você falasse um pouco assim, da importância de quando você vai fazer a revisão ou mesmo elaborar um plano diretor, de você levar em consideração as questões culturais e principalmente vocacionais das regiões. Por exemplo, Itapetininga. Nós estamos perto do maior centro consumidor da América Latina, né, que é o quadrilátero formado pelo Grande ABC, São Paulo, Campinas e Sorocaba. Nós somos acessados por 2 das 10 melhores rodovias do país. Nós temos uma estrada de ferro que passa dentro da cidade. E nós somos o 3º maior município em extensão territorial do estado de São Paulo, mas o 1º em terras agricultáveis. Então, assim, a nossa grande força, o nosso grande ativo é meio ambiente, são recursos naturais, né, que hoje em dia eu diria que vamos dizer, é o centro de todas as diretrizes socioeconômicas do planeta, vamos dizer assim, né? Então, agora, nós temos um problema aqui de comunicação, que não é só em Itapetininga, isso é no Brasil todo, né? Comunicação do campo com a cidade. O campo não entende muito bem a cidade e a cidade menos ainda, que a grande riqueza, os grandes recursos justamente vêm do setor rural. E nós aqui temos, apesar de ter uma grande produção de matérias-primas renováveis, nós não temos agregação de valor. E a gente sabe que o emprego de qualidade, todo prefeito busca isso, é atrair indústrias. Só que no nosso caso, quer dizer, em casos gerais, se você traz uma indústria que não é uma aptidão da região, você, na verdade, está comprando um problema no longo prazo. E na nossa situação, o nosso grande ativo, né, o nosso grande potencial é justamente as agroindústrias. Então, enfim, eu fiz essa contextualização, mas eu queria saber assim, como vocês enxergam a importância dessa questão da vocação e da aptidão regional. Olha, eu vou falar menos de Curitiba agora e falar um pouco,
né, aí eu acho que do contexto de vocês, né, eu tive uma coincidência, antes de vir ao IPUC, eu trabalhei na FIP, né, como consultor aí da FIP, que é conectada à FEA USP, trabalhando na estruturação da SEDU, né, na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Governo do Estado, e ajudando eles, inclusive, a pensar o PEDU, que é o Plano Estadual, né, o Plano de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Estado de São Paulo. São Paulo tem alguns drivers, assim, eu diria, que são interessantes, que vocês em Itapetininga deveriam pensar, que é o seguinte: primeiro, terem os PDUIs prontos, né? O PDUI da região metropolitana de Sorocaba, onde Itapetininga está, ele está pronto, né? Você tem o zoneamento ecológico econômico, né? Um dos grandes problemas, e isso tem a ver com essa relação cidade-campo, que você bem colocou aí, Luiz, a gente tem hoje a política econômica, ela não está articulada à política urbana, que não está articulada à política ambiental. Nós temos instrumentos distintos, né? Então, os planos diretores eles não se articulam ao zoneamento ecológico e econômico, né? E um fala uma coisa, o outro fala outra. Aí o orçamento do meio ambiente, o orçamento da política econômica e o orçamento da política urbana, eles não se conectam e não enxergam as sinergias. Então, o que eu sugeriria, tá, para Itapetininga? Primeiro, tentar ver o que no sistema de planejamento do Estado e da região metropolitana de Sorocaba e do próprio sistema de planejamento já tem pronto, para não ficar reinventando roda. O plano diretor, ele é esse plano guarda-chuva, mas ele tem que se conectar a agendas globais, a política nacional e as políticas estaduais, porque assim você aumenta a chance de implementar a política pública em Itapetininga. Se você se alinha àquilo que o governo do Estado está pensando, você traz orçamento estadual. Se você se alinha àquilo que o governo federal está pensando, você traz orçamento federal. Se você se alinha ao que as agendas internacionais estão dizendo, você traz dinheiro da cooperação alemã, né, das Nações Unidas, do Banco Mundial e etc. E essa coisa do contexto regional, é claro, não existe nessas agendas uma fórmula para todos os municípios. Isso tem que se adaptar à realidade local. Você está colocando aí a importância dessa vocação de vocês. Né? Vocês estão próximos a Sorocaba, isso tudo. Então, claramente, vocês têm o meio ambiente. Né? O que é que significa? Significa turismo de fim de semana, vocês têm uma boa acessibilidade, você falou aí das grandes estradas que se conduz. Isso pode ter uma política de logística. Né? Hoje em dia, vocês não estão aí no filé mignon, que é esse raio 30 de São Paulo. Eu não sei em que raio vocês estariam de São Paulo, se é o raio 60, 90, 120, mas vocês estão perto do maior polo logístico da América Latina, né? O que dá alguma coisa, e indo ali para o Mercosul, né? Em sentido Mercosul, isso também é outra coisa. Então, é pensar, né, dentro desse contexto, né, quem é Itapetininga dentro disso tudo, e ao mesmo tempo, como eu posso me beneficiar daquilo que já está pronto, né? E em articulando o zoneamento ecológico e econômico que a Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo fez, e o PDUI, que foi elaborado, né, pelo governo do Estado de São Paulo, pela SEDU, o quanto eu não consigo atrair, né, diálogos com essas entidades para aí trazer investimentos e recursos financeiros, e não só, né, às vezes assistência técnica, a promoção de projetos, né, e programas e políticas públicas para a cidade. Levar em consideração as potencialidades regionais, a vocação é fundamental para você ter justamente um bom desenvolvimento socioeconômico ambiental. Acho que podemos afirmar isso, né? Resumidamente. Igor? Não, perfeito. É exatamente isso. Quais são, né, o que é que Itapetininga tem? As políticas estaduais, nacionais e da União são um menu. Nem tudo se encaixa com Itapetininga. O que vai definir quais são as políticas que eu vou articular é exatamente as vocações. Né? Então, o que é a política ambiental? Né? Já que aí vocês têm o meio ambiente, o que é que eu tenho de política ambiental? Eu trago para cá. Então, mas é isso, é aproveitar essas potencialidades e usar também essas políticas para minimizar as eventuais deficiências, né, que a cidade pode possuir.
Tomás, eu vou fazer uma pergunta, mas eu queria fazer só um comentário, porque você chegou a comentar do PDUI da região, né? Eu acho que muitas pessoas que trabalharam na FIP, né, talvez tenham essa percepção de que ele já está efetivado, né? A questão é que desde 2023, 2022, ele ficou parado na Assembleia, né, do Estado. Ele não, até hoje ele não foi efetivado na lei. Então, os municípios estão aí meio à deriva aqui na nossa região, referente a conseguir um instrumento que ajude a gente a pensar regionalmente, né, o que se organizou regionalmente, né. E voltando daí agora uma pergunta mesmo que eu queria fazer para você, é que você falou muito dessa questão das próprias instituições de pesquisa e elas contribuindo com a validação do que vocês estão fazendo, né? Eu acho que os institutos de pesquisa, aqui Curitiba, inclusive, tem alguns bem antigos, né, alguns programas de pesquisas bem antigos, eles nos ajudam. E eu queria entender com você na prática, como que eles entram dentro do instituto de vocês, que, pelo que eu entendi, é um instituto da própria Prefeitura de Curitiba, né? Tem um conselho científico, ou existe um projeto, porque o que tem acontecido aqui no Estado de São Paulo, a FAPESP, a Agência de Financiamento do Estado de São Paulo, ela tem feito linhas de pesquisas ligando o poder público às instituições de ensino, tanto para construir política pública. Como que tem sido isso? Ou são apenas convites, né, em tudo que vocês estão fazendo? Ou se já existe também projetos e pesquisas em conjunto, né? O próprio plano diretor ele já é em conjunto com esses institutos? Como que acontece? Perfeito. Vamos lá. O IPUC, ele é municipal, né? Ele é um instituto que foi criado junto com o plano diretor. Ele vai fazer 60 anos agora. Isso é quase que um milagre institucional no Brasil, né? Ele é mais longevo que a Constituição, que várias constituições brasileiras. Ele é um instituto de pesquisa e de planejamento. Então, o braço da pesquisa sempre foi interno, tá? Existe uma diretoria de pesquisa e informação, né? Existe uma diretoria de planejamento. Eu, por acaso, estou também como diretor em exercício de pesquisa e informação, porque a minha colega saiu de licença maternidade. Tem, além disso, uma diretoria de projetos e uma diretoria de implantação. Então, se pensa todas as fases, né? A pesquisa, planejamento, projeto, até porque a política e o planejamento não se auto-implementam, você precisa de projeto para jogar ele para o orçamento público, né? E a implantação tem muito a ver com você monitorar essa implementação e supervisionar, né? Mas o que você tem colocado, né? Como é que a gente tem tentado dialogar com a academia? Isso tem sido um esforço nosso, né? Primeiro, a gente tem uma oficina estratégica com a academia, inclusive aconteceu ontem. Existe uma série de programas de pós-graduação aqui em Curitiba, né, que estão conectados ao território. Então, a gente tem uma cátedra, inclusive, com um deles, que é o PPGTU, que é talvez o programa mais longevo de urbanismo aqui, ele é da PUC, Paraná. E nós temos, por exemplo, 7 residentes hoje. Então, eles são mestrandos e doutorandos, lá, né, do PPGTU, e eles estão na nossa sala do plano diretor, nos diversos fluxos que vocês viram ali, trabalhando e qualificando a pesquisa. Um deles era colombiano, inclusive, né, e trouxe muito da experiência de planejamento da Colômbia, e um que vai começar essa semana é argentino, né, que também vai trazer, ele está muito conectado à questão das PPPs, tal, então vai trazer um conhecimento específico, mas também esse conhecimento internacional. Então, assim, o IPUC, ele sempre conseguiu, né, se conectar, por ser um instituto, órgão da administração direta de longo prazo, ele sempre conseguiu se conectar também muito a órgãos de cooperação internacional, né? Então a JICA, por exemplo, né, que é a cooperação japonesa, sempre forneceu capacitações e usou o IPUC como plataforma para pilotos, né, de alguns dos seus instrumentos, né? No Japão, o Land Readjustment, né, que é o reparcelamento de terrenos, o reajuste de terras, isso foi pensado aqui, né? Agora nós estamos selecionando um supervisor, ou um servidor, para passar um mês no Japão, no outro curso, né? Então eu acho que é fundamental para você manter a inovação é você ter isso. Eu acho que a última grande coisa, Igor, que a gente fez aqui, que é muito interessante, foi a diretoria do hipervisor Curitiba.
né? O que é o hipervisor? É aquilo que eu já estava tentando falar, né? Que é um centro de Big Data. Ele tem duas carreiras que são muito novas para a gestão pública. Um é do cientista de dados e o outro é do programador de inteligência artificial, né? Então, o que é que o hipervisor faz? Ele tenta, porque hoje você fala assim, olha, qual é o papel da pesquisa? Há muita informação, há muito artigo sendo publicado ao mesmo tempo, há muito conhecimento sendo gerado. O grande problema é a gente separar o joio do trigo e tentar amarrar, né, esse conjunto de artigos. Então, o hipervisor ele tem um pouco essa função, né, que é coletar esse dilúvio de dados, né, de Big Data, e tentar simplificá-lo e articulá-los, né? E assim produzir evidências para a gente poder melhorar gradativamente as políticas públicas. Ele termina se articulando com todas as secretarias, ele está no IPUC, mas ele se articula com a Secretaria de Trânsito para tentar melhorar, né, a informação para a questão do trânsito. Com a URBS, né, que é o nosso órgão de mobilidade, para tentar melhorar, né, o atendimento do sistema de transporte público de Curitiba. E por aí vai. Eu não sei se eu respondi exatamente a sua pergunta, né? Mas essas parcerias. Mas perfeito. Eu só queria fazer uma fala antes de passar para o Persson. É que eu acho muito marcante quando você fala de convidar outras prefeituras, né, ou convidar outras expertais, né, outras experiências de fora, inclusive da Colômbia, agora da Argentina, porque eu acho que a gente está nessa realidade agora da gente ver o que tem sido feito, né, e o que pode ser aderido, né, o que pode ser aterrissado na nossa realidade, né. E eu digo isso porque a gente vive ainda numa rotina aqui, talvez do interior, onde as coisas são muito isoladas, sabe? Entre nós, entre poucos agentes. Então, assim, quando você fala de participação e não ser só uma coisa de comunicar, quando você comenta com a gente de convidar a Colômbia, né, convidar a Argentina, a gente vê que existe, né, um esforço de se inovar nas práticas, né? E eu acho isso muito marcante. Eu acho que as pessoas que estão assistindo a gente precisam entender que isso não é um lugar distante, né? Perfeito, Persson. Então, basicamente, o desafio, né, o modus operandi que a coisa acontece no desenvolvimento econômico, assim, dos municípios, o que é? Você tem uma expansão demográfica, né, a expansão da população. Com isso, você precisa fazer com que a economia cresça no mesmo ritmo ou até maior para você melhorar a qualidade de vida e poder aquisitivo. E, consequentemente, você precisa melhorar a infraestrutura e, principalmente, serviços públicos. E o que acontece é que, geralmente, não se tem bom planejamento e nós vivemos esse caos que vivemos não só no Brasil, mas em muitos lugares do mundo. Porém, as pesquisas já indicam que essa explosão, esse crescimento demográfico, ele está com os dias contados, né? No caso brasileiro, o pico do nosso crescimento populacional vai ser 2041, em torno de 220 milhões de habitantes, um pouquinho mais do que isso, e que em 2085 nós vamos estabilizar em alguma coisa perto de 199, 200 milhões de habitantes. Você entende que com essa, vamos dizer, com essa informação, né, que é uma informação científica, já está na hora dos municípios e dos governantes começarem a pensar nesse aspecto quando planejam, né, o desenvolvimento, o tamanho do desenvolvimento, do desafio necessário, já que agora nós sabemos que nós vamos dizer, temos um ponto de chegada, como se fosse um limite dessa expansão? Fundamental, né? Porque nós temos ainda uma prática muito depredatória da expansão das cidades, né? Então, a expansão das cidades ela é feita muitas vezes esvaziando-se centros, né, e produzindo-se subúrbios, né? E isso, primeiro, não é sustentável porque você está só aumentando o consumo de terras, né, impermeabilizando o solo, aumentando a necessidade de infraestrutura, né, levando para uma lógica rodoviarista e de consumo de combustível fóssil e tal, e esvaziando, né, áreas centrais muitas vezes. Então, pensar essa transição demográfica, né, e preparar a cidade para esse processo, e aí você nem colocou, mas isso é uma coisa que eu sei que está implícita no seu discurso, né, do quanto a pandemia
acelerou, né, a digitalização do trabalho, né, a lógica da uberização, né, a lógica de, por exemplo, né, eu tenho um sobrinho que hoje trabalha numa empresa americana, recebe em dólar, ele trabalha de casa, né, de como é que a gente se adapta a isso. E a gente percebe, por exemplo, que Curitiba hoje, o que é que a gente tem que reforçar, né? E isso é muito interessante. Isso se conecta àquilo que você falou das vocações. A gente percebe que Curitiba atrai muito pela qualidade de vida. Então, uma pessoa hoje, ela pode trabalhar em São Paulo, mas ela precisa estar a uma distância de São Paulo, para que, se ela for chamada para uma reunião presencial, ela poder viajar à noite. E isso é possível em Curitiba, porque uma pessoa pode pegar o ônibus aqui meia-noite, chega em São Paulo, 6, 7 da manhã, né, ali na rodoviária, e pega um metrô ali para sua reunião. Mas a gente já pode pensar como a gente atrai nômades digitais, né? E como é que esse nômade digital, onde é que ele fica. Mas, sobretudo, é isso, é pensar de qual é a lógica de crescimento, né, que a gente quer para essas cidades, e a gente tem que fazer políticas de incentivo às boas práticas, né, porque eu acho que o que você terminou colocando é fundamental. O governo sozinho, ele não consegue resolver todos os problemas, ele precisa da ação de todos os atores. E você só atrai o indivíduo quando ele acha que está sendo beneficiado, né? Então a gente precisa passar de uma lógica de regulação por punição para regulação por incentivo, né? Então como é que é mais importante eu saber como é que eu incentivo a boa prática do que como eu puno a má prática, porque a gente sabe que a nossa fiscalização não funciona no fim das contas, né? Então como é que eu faço para esse cara? Então vou falar aí a nota paulista, né? É uma maneira de você, de maneira muito simples, você vai dar um cashback ao cidadão, então logo ele vai colocar o CPF dele e aí você consegue diminuir a evasão fiscal. Quase todo mundo ganha, né? Porque quem evadia não ganha. Mas a boa prática está instalada ali, né? Então a gente tem que pensar essas diversas lógicas para a gente colocar todo mundo em sintonia, né? Tomás, infelizmente o nosso tempo já estourou aqui. Eu, além de agradecer e falar que nós ainda vamos convidar você para muitos outros programas, porque esse assunto exige mais tempo, né? Queria deixar você à vontade aí para suas considerações finais. Não, muito obrigado mais uma vez, Ed, né? Edmundo, pelo convite. Eu sugiro, inclusive nas próximas, que outras pessoas do IPUC, né, possam. Eu acho que a gente tem aqui quadros excelentes. A própria presidente, Ana Jaime, é uma pessoa muito interessante aí para vocês conversarem, baterem o papo. E a gente se coloca à disposição aí. Nós estamos à disposição para futuras conversas. Desejo boa sorte aí para Itapetininga. Obrigado, né, ao Igor, né, e ao Luiz pelas perguntas muito qualificadas. E a única coisa que eu digo, Igor, é assim, por mais que o PDUI não esteja ainda aprovado, ele já está disponibilizado, né, as recomendações já estão disponibilizadas, o zoneamento ecológico econômico ele já está disponibilizado. Por exemplo, a PNDU, né? A PNDU do Ministério das Cidades ela não está pronta, mas a gente sabe as direções que ela quer tomar, a gente está usando. Então, às vezes a gente fica muito nessa questão mas ainda não aprovou. O importante é a gente aproveitar aquele trabalho que foi feito, né? E já tentar extrair o melhor dele, o que é importante para Itapetininga, né? E avançar com base nisso. E reforço isso, né? Quanto mais Itapetininga tentar se conectar ao mundo e tentar, digamos, falar a mesma língua, né, que está se falando nas agendas globais, nas políticas nacionais e nas políticas estaduais, maior a chance de sucesso. A segunda recomendação é pensar nessa institucionalização do planejamento. E aí eu acho que o IPUC é uma inspiração para o Brasil inteiro, né? Vários outros institutos de planejamento já se inspiraram nesse caso, e aí eu deixo a recomendação de vocês procurarem a INREDE, né, que é a Rede Brasileira de Institutos de Planejamento, que tem fomentado essa discussão de criação e de melhoria, né, dos institutos de planejamento, que é melhorar o planejamento no Brasil, né? Que eu acho que é uma questão, uma provocação que o Luiz deu no começo, que é a gente não pode ter planejamento que durem apenas 4 anos, né? Que seja uma gestão de um prefeito e que depois o outro chegue e recomece tudo do zero. A gente precisa de mais continuidade se a gente quer ter sucesso
o conjunto de desafios que a gente tem hoje para enfrentar. Nós agradecemos ao Tomás Ramalho, que é o diretor lá do IPUC de Curitiba, e também ao Igor Chaves, nosso urbanista, Luiz Persson, empresário, pela participação no programa. E agradecemos a você pela sua audiência e até o próximo encontro. Um abraço a todos. Pois é.